E aí, minha galera do Facebook, e aí, minha galera do YouTube, tudo bem? Eu sou Paulo Machado, advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos aqui no Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação. E eu estou aqui para a gravação de mais um artigo da Constituição Federal, mais um artigo da saga. Para você que não sabe, eu estou explicando todos os artigos da Constituição Federal, um por dia, aqui na minha página do Facebook e também na minha página do YouTube, que é Professor Paulo Machado. Bom, galerinha, isso mesmo, se você rolar minha página para baixo, você vai encontrar a explicação do artigo 1º até o artigo 59. Hoje é dia do artigo 60, amanhã é dia do artigo 61, então vamos para action, vamos para ação, vamos explicar o artigo 60. Uhul! Galerinha, é o seguinte, o artigo 60, ele estabelece a forma de alterar a Constituição Federal. E indo direto ao ponto, sem preliminares, é o seguinte, estudar o artigo 60, na verdade é estudar as limitações que existem para você alterar o texto da Constituição Federal. E quais são essas limitações, Paulo? Deixa eu lhe dizer, queridão. As limitações são as seguintes. Primeiro, você precisa saber que lá no texto constitucional nós temos limitações circunstanciais para alterar a Constituição, limitações de circunstâncias, ok? Nós também temos lá no texto constitucional limitações materiais, explícitas e implícitas. E além disso, nós temos também limitações formais. E limitações formais, nós temos limitações formais quanto à iniciativa, quanto à deliberação, quanto à promulgação e quanto à irrepetibilidade. Então, olha os três tipos de limitações. Limitação circunstancial, limitação material, que pode ser explícita ou implícita, e nós também temos limitação formal de 4 tipos. Vamos lá? Bom, eu vou aqui rapidinho, mas fazendo você gabaritar. Limitação, se liga. Primeiro, limitação circunstancial. Artigo 60, parágrafo 1º. E aí é só você gravar o seguinte: a Constituição não pode ser alterada em momentos de tensão. E que momentos são esses? A Constituição não pode ser alterada durante estado de defesa, durante estado de sítio e durante intervenção federal. Perfeito? A Constituição não pode ser alterada. Essa é uma limitação circunstancial. Perfeito? Limitação circunstancial. Nessas circunstâncias, a Constituição não pode ser alterada. Beleza? Olha, podemos até ter apresentação de proposta de emenda à Constituição, mas alteração efetivamente não pode. Beleza? Anotou aí? Beleza. Agora, limitação material. Existe limitação material explícita e limitação material implícita. Limitação material explícita, que é o que mais nos interessa, está lá no artigo 60, parágrafo 4º. E para você lembrar das limitações materiais explícitas, basta você lembrar desse mnemônico, ó, fodi você. Como é que é, Paulo? Fodi você. Como é que é, Paulo? Fodi você. Paulo, isso, eu ouvi bem, Paulo. Ouviu? Foi de você. Olha só. FO, de forma federativa de Estado. De direitos e garantias individuais. VO, de voto direto, secreto, universal e periódico. E C, de separação dos poderes. Beleza? Foi de você, para você lembrar das limitações materiais explícitas. E são essas limitações materiais explícitas que a doutrina vai chamar de cláusulas pétreas, perfeito? Então as cláusulas pétreas, ó, fodi você. Beleza? Limitações materiais explícitas. E quais seriam as implícitas, Paulo? Seria alterar a titularidade do poder constituinte originário, que é do povo, alterar a titularidade do poder constituinte derivado, que é o Congresso Nacional, e modificar o próprio artigo 60 da Constituição Federal. São três as limitações materiais implícitas. A alteração titular do poder constituinte originário, do poder constituinte derivado e também a alteração do próprio artigo 60. Se ligou? Legal? Então tá. E para fechar, limitações formais agora. Limitações formais quanto à iniciativa. Veja, limitações formais quanto à iniciativa está no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Quem tem a iniciativa para alterar a Constituição? Anota aí, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, beleza? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Além disso, presidente da República e também mais da metade das assembleias legislativas do país, manifestando-se cada uma delas pela maioria simples ou relativa de seus membros.
Beleza? Anotou aí? Nós temos 27 assembleias legislativas, ou pelo menos 26 assembleias legislativas e mais a Câmara Legislativa. Então nós precisaríamos pelo menos de 14 assembleias legislativas ou 13 assembleias mais a Câmara Legislativa apresentando a proposta de emenda à Constituição. Beleza? Então essas são as limitações materiais quanto à iniciativa. Um texto da Câmara, um texto do Senado, presidente ou mais da metade das assembleias. Tudo bem. Agora também temos limitação material quanto à deliberação. Qual quórum para alterar a Constituição? Só isso. 3/5, mas tem que ser em 2 turnos e tem que ser nas 2 casas do Congresso Nacional. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Essa é a limitação formal quanto à deliberação. Beleza? Só altera a Constituição com esse quórum. O que mais, Paulo? Limitação formal quanto à promulgação. Quem pode promulgar a emenda à Constituição? Se liga, tem que ser mesa da Câmara mais mesa do Senado. Não vale mesa do Congresso Nacional, como acontecia com as emendas constitucionais de revisão. Tem que ser mesa da Câmara junto com a mesa do Senado. Não pode ser nada diferente disso, porque nós temos essa limitação formal quanto à promulgação. Beleza? E fechando, limitação formal quanto à irrepetibilidade. Está lá no artigo 60, parágrafo 5º. Então, limitação formal quanto à iniciativa, artigo 60, incisos 1, 2 e 3, quanto à deliberação, artigo 60, parágrafo 2º, quanto à promulgação, artigo 60, parágrafo 3º. E limitação formal quanto à irrepetibilidade, artigo 60, parágrafo 5º. Beleza? E lá está dito o seguinte: eu não posso repetir dentro da mesma sessão legislativa matéria que foi rejeitada ou havida por prejudicada. Então, por exemplo, se esse ano eu já votei a questão da maioridade penal, eu não posso votar no mesmo ano essa matéria, se ela tiver sido rejeitada ou havida por prejudicada. Por isso a grande discussão naquele caso em que o Eduardo Cunha colocou em uma nova votação a questão da maioridade ou menoridade, só que tem alguns pormenores aí que eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Eu até acho que o Eduardo Cunha, naquele caso, ele tem uma certa razão. Perfeito? Se ligou? Então, é o seguinte, se eu estiver falando de projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar, se liga no movimento. Existe a possibilidade, a partir da maioria das casas, do projeto voltar dentro da mesma sessão legislativa, mesmo que ele tenha sido rejeitado. Agora, se eu estiver falando de PEC, não existe qualquer possibilidade. Se foi rejeitada a PEC, pessoal, se foi rejeitada determinada matéria numa PEC, essa matéria não pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa. Ou seja, do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro. Beleza, pelotão? Se ligou? Então essas foram as ricas dicas de hoje. E se fez sentido para você, compartilha esse vídeo. Não esqueça de deixar aqui embaixo registrado a saga continua e marcar os seus amigos. E caso você queira receber dicas exclusivas no seu e-mail, cadastre-se aqui em cima nesse link, se você estiver no Face, ou aqui embaixo, se você estiver no YouTube. Beijo no coração, tamo junto. Essa foi a parte 60 da saga da Constituição. Vamos pra cima!